Olá, eu sou Patrícia Copete, bem-vindo ao meu canal. Eu criei esse canal aqui justamente para abençoar a sua vida e te entregar conselhos da palavra de Deus que te levam para uma vida de abundância, de compartilhar experiências com vocês para que vocês não passem ou sofram o que eu passei, mas que possam ter uma vida de abundância aqui na terra. E isso só é possível cumprindo e obedecendo os conselhos bíblicos. Mas eu tenho um lema que é: viva o certo, ensina o certo, mas não imponha o certo. Aqui nunca vamos impor nada, sempre será a sua decisão final. Você que decide o que vai fazer. Eu te apresento os caminhos e você escolhe para onde você vai. Hoje o tema de hoje é: pare de se fazer de vítima. E o nosso texto está em 2 Timóteo 1,7, que diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Muitas vezes em nossa vida nós passamos por situações que nós nos sentimos vítimas de certas conjunturas ou de certas situações, tais como perseguição, calúnia e injustiça. E muitas vezes tal situação passa em nossa mente, ou seja, passa somente aqui na nossa cabeça. Sim, nós somos seres sensitivos, não podemos descartar isso. Nós sentimos quando nós não somos bem-vindos em um lugar, nós sentimos quando não gostamos da gente, nós sentimos um clima estranho num ambiente. Mas posso te falar algo? Muitas vezes essas coisas estão somente na nossa mente. Mas quando você passar por essas situações de calúnia, de injúria, de perseguição, eu quero que você reflita sobre 3 perguntas. Então, papel e caneta na mão, vamos lá, anotando essas 3 perguntas. Quando você se sentir injustiçado, caluniado, perseguido, será que eu estou bem emocionalmente? Será que as minhas emoções estão no lugar? Segundo, será que eu tô pensando é isso mesmo? Terceiro, você se colocou no lugar do outro? Ou estou me colocando no lugar do outro? Deixa eu te contar uma história que, gente, aconteceu comigo. Um dia pra trás, uma pessoa veio falar comigo e eu não gostei da forma que essa pessoa falou comigo. Eu achei que eu fui desrespeitada, eu achei que essa pessoa me agrediu de uma forma, né, forma verbalmente, e eu fiquei muito mal. Eu fiquei remoendo aquilo. E aí eu precisei caminhar, eu precisei sair e esparecer a minha cabeça. E eu caminhei mais de 4 quilômetros para tentar colocar a minha cabeça no lugar, para tentar pensar por que estava acontecendo tudo aquilo. E eu estava muito mal e eu fiquei remoendo. Só que dentro de mim eu não queria parar de sentir o que eu estava sentindo. Apesar de eu ensinar tudo que eu tenho ensinado aqui para vocês, eu queria ficar com aquele sentimento, com aquela remoção daquelas coisas ruins, e eu não estava disposta a perdoar. Eu queria os meus direitos, eu queria que aquela pessoa sentisse o que eu estava sentindo. E aí eu fiquei nessa situação, eu não cumpri princípios, eu não decidi perdoar, eu simplesmente me deixei levar por aquele sentimento. Só que diante dessas perguntas aqui que eu fiz pra vocês, eu acabei de fazer 3 perguntas, nós precisamos saber de uma coisa. Eu vou contar a história daqui a pouco, o restante. Diante dessas 3 perguntas, nós precisamos também entender 3 coisas muito importantes. Precisamos entender quem que somos nós, qual é a nossa identidade. Se eu tivesse parado, eu até parei pra pensar isso, mas falei, não quero pensar isso, eu quero sentir isso, eu quero remoer isso. Mas se eu tivesse lembrado quem eu sou Patrícia Copete, agente de transformação na vida das pessoas, dou conselhos para uma vida abundante, baseado na palavra de Deus. Se eu tivesse pensado, por que eu tô sentindo isso? Porque eu me sinto especial, eu me sinto diferente, então qualquer pessoa que falar comigo precisa saber o jeito certo de falar, porque eu sou muito sensível, eu sou muito especial e diferente, não pode falar comigo assim. Por que eu tô sentindo isso? Meu ego está ferido? Qual é o meu propósito de vida? Terceira coisa. O que eu tô nessa vida para fazer? Não é para ser agente de transformação nas pessoas, né? Para dar conselhos de uma vida abundante. Eu não tenho ensinado a sabedoria, a maturidade, a inteligência emocional aqui? E cadê isso nessas horas?
Eu deixei meu propósito de lado para viver, para sentir, para remoer aqueles sentimentos negativos, me fazendo de vítima. Eu acredito que pelas pelejas da nossa vida, pelo que nós passamos, nós criamos um acúmulo de trauma. E isso nos faz agir e pensar da forma que agimos e pensamos. Mas será que isso é saudável? Será que isso é o certo? Porque muitas vezes é só achismo mesmo. Você precisa entender de uma vez por toda que os outros pensam sobre você é problema exclusivamente deles. Você precisa parar de querer agradar todo mundo, porque você, quando quer agradar todo mundo, nós sempre nos colocaremos em papel de vítima, porque se alguém falar algo contra o que a gente tá achando ou o que a gente tá sentindo, sempre queremos fazer o nosso papel de coitadinhas. Nós não cumprimos aquilo que a gente acabou de ler, que o apóstolo diz, que Deus não nos deu um espírito de vitimismo. Ele deu um espírito de força em primeiro lugar, se você está notando. Força para acreditar que se estamos fazendo bem, se estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos fazendo o que é certo, não temos o que temer, porque é Ele que está conosco. O nosso problema é que queremos ir pela nossa força, pelo nosso ego, e querer agradar a todos e tudo. Simplesmente por causa do nosso ego. Achando que tudo vai ser um mar de rosas só porque estamos obedecendo, fazendo a palavra de Deus. Mas nem tudo vai ser perfeito. E eu quero te dar um aviso aqui. Nem tudo vai ser perfeito. Há mais percas do que ganhos nessa vida. Há mais derrotas do que vitórias. A vida não é fácil, não é fácil para mim, não é fácil para você, a vida não é fácil para ninguém, precisamos entender isso. Mas são nesses dias difíceis, são nos processos que nos fazem amadurecer. Ninguém amadurece comendo em restaurante, comendo salmão. Nós amadurecemos nos dias difíceis, não é viajando para Disney, é no day by day, nos dias comuns, nos processos. É como a lagarta. Ela só se torna borboleta passando pelo processo da vida. E o processo dói, nos muda, nos modifica, nos fazem tirar da zona de conforto. Mas mares calmos, na verdade, bons marinheiros não se tornam bons marinheiros com mares calmos. Se eu não tivesse que passado por aquela dor, se eu não tivesse passado por aquele dia tão terrível que foi pra mim, eu não teria a história para te contar hoje, o que eu aprendi. Claro que eu poderia ter agido diferente, ter mudado isso, mas eu precisei aprender. Não levar, eu poderia ter escolhido não levar a mágoa pro coração. E fiquei me magoando à toa porque me fiz de vítima. José, ele só foi José, ele só é conhecido pelo processo que ele passou. Lá o processo de ser vendido pelos seus irmãos, ficar longe do seu pai, viver como escravo, sofrer perseguições, sofrer calúnias. Ana só se tornou conhecida pela sua história de perseguição, a história que a sua rival fez com ela. Moisés só é o grande profeta da nação de Israel, aliás, o maior profeta da nação de Israel, porque passou por injúrias, calúnias, e ele sofreu tudo isso. O processo, as dores servem para nos purificar. Em Provérbios 20:30 diz: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Em outra versão, os golpes, os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Segundo, nós precisamos ter o espírito de amor. Naquele dia eu fiquei tão mal, eu não queria cumprir princípios, eu apenas queria remoer aquilo que eu estava sentindo, eu não queria perdoar, não queria me colocar no lugar do outro, queria sentir todos aqueles sentimentos, porque é muito mais fácil a gente ficar com aquela raiva, ficar com aquela mágoa do que perdoar, do que estender a mão até para aqueles que nos fazem mal. Mas você vai escolher o caminho certo? O caminho mais fácil ou você vai escolher o caminho certo? Só que no dia seguinte, quando eu precisei sentar
e conversar com aquela pessoa, e eu pude olhar nos olhos dela e ela contando o que ela estava fazendo pela minha vida, sem saber o que eu tinha passado. A noite que eu fiquei em claro pensando a caminhada que eu tive por 4 quilômetros, tentando pôr a minha cabeça no lugar. E sabe qual que foi o meu erro, gente? O meu erro não foi buscar aquele que sabia o futuro, aquele que conhece o dia da manhã, porque se eu fizesse, ele iria me falar o que está escrito na sua palavra, que diz o seguinte: não dê lugar à ira, não pensar mais um dos outros. E aí, quando ela conversou comigo e eu vi tudo que ela estava fazendo pela minha vida, e eu pude olhar nos olhos dela e eu vi que era tudo imaginação da minha cabeça, tudo coisa da minha mente. Mas o que eu decidi? Confiar em mim, confiar nos meus sentimentos. E a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Gente, quarta-feira eu vou colocar um outro vídeo aqui no canal às 8 horas da noite que se chama, já pus como estreia, tá? Pode ir lá, já tá como estreia. Se chama Ele é Capaz de Curar as Nossas Feridas, tá? Ativa o contador aí, porque vai ser muito bem. Não dá para confiarmos na gente. Precisamos confiar naquele que já sabe o futuro. Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de vítima, mas de amor, de se colocar no lugar do próximo. Nós somos tão perfeccionistas que não toleramos os erros das outras pessoas. Não conseguimos ter o amor do nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo crucificados, lá na cruz, pelos seus algozes, pelos seus inimigos, olhou para eles e falou para Deus: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Queremos sempre a nossa justiça, os nossos direitos, mas temos a empatia suficiente de se colocar no lugar do outro, como Jesus fez. Jesus não tinha pecado, não tinha feito mal para ninguém, e mesmo assim se colocou no lugar dos outros, perdoou. Terceiro e último, precisamos ter o espírito de moderação. Quando a gente vê alguma coisa relacionada à palavra moderação, não quer dizer que a gente não pode fazer alguma coisa. Come isso aí, mas tenha moderação, vai com calma, tá? Dá uma maneirada. É que não é pra comer? Não. É que pode comer, mas vai devagar. Cuidado, tem moderação. Jesus, ou Deus, Jesus é Deus, diz para não sentirmos, para não ter sentimentos? Claro que não, somos humanos. Mas não é pra deixar isso pro coração, não é pra criar uma raiz de amargura. Pode se sentir ofendida, pode se sentir caluniada, pode se sentir ser deixada de lado. Mas não é para levar isso pro coração. O Dr. Augusto Cury, um grande psiquiatra do nosso país aqui, ele é lido mais de 48 países, ele diz que as nossas emoções sempre serão infantis. As nossas emoções não amadurecem. Quem precisa amadurecer, então, somos nós. E entender o que Paulo diz nos próximos versículos, em 2 Timóteo 1,12, que diz: porque cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós vamos perder a recompensa lá do último dia, do dia final, por causa de sentimentos, por confiar nos nossos sentimentos, que hoje é algo e amanhã já é outra coisa. Hoje eu tô com raiva, amanhã eu já tô alegre. Hoje eu tô triste, amanhã eu tô com raiva. Eu concluo aqui: se você está sendo injustiçado, perseguido, caluniado, pense nas 3 perguntas lá do início. Minhas emoções estão em ordem? O que eu estou pensando é isso mesmo? Eu me coloquei no lugar do outro? Tenha um espírito de força, um espírito de amor, um espírito de moderação. Que sejam os outros que descumpram os princípios. Se eles vão perseguir, se eles vão caluniar, se eles vão fazer mal contra você, que sejam eles que façam, mas seja você a não descumprir princípios.